Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estarmos juntos em mais um dia da nossa jornada de 10 dias de oração. Primeiro Deus com o tema Rumo ao Lar. Estamos aí no 7º dia e a cada dia a temática é Vencendo e aí vem o nome. Hoje é Vencendo como Ele Venceu. E o nosso texto está em Efésios, no capítulo 5, verso 14 a 16, que diz assim: Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Queridos, os dias não são fáceis e por isso devemos a cada dia remi-lo para que possamos cada vez mais compreender a vontade de Deus. A história de hoje, de início, vem falando sobre Filéias, um jovem que viveu no ano de 306 depois de Cristo, na cidade de Alexandria. Filéias vinha de uma família de boas condições, mas ouviu falar de Jesus e teve um encontro com ele. Ele sabia que seria difícil a sua jornada devido à perseguição naquela época e às pessoas que estavam morrendo por abraçar essa fé. Filéias foi corajoso, continuou crendo e confiando no Senhor Jesus, mas assim foi preso e convidado a abandonar a sua fé. Ele foi uma fiel testemunha e no momento que foi questionado, mesmo à frente da sua família, ele não abriu mão de continuar crendo e confiando no Senhor Jesus. Filéias foi condenado e decapitado, mas antes disso ele falou o seguinte: o Salvador das almas é Jesus Cristo. Já pensei bastante em minha situação e estou determinado a sofrer por ele. Filéias é uma representação de tantos outros que morreram por abraçar a verdade, simbolizando o que Cristo fez por nós. Cristo deu a sua vida em resgate da humanidade. E o mínimo que podemos fazer é entregar a nossa vida por ele. E a lição de hoje trabalha essa ideia de defendermos a verdade, aquilo que cremos e continuar confiando no Senhor. As seguintes palavras nos desafiam. Estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O destino de inúmeras multidões que povoam a terra em breve será decidido. Tanto nossa felicidade futura quanto a salvação de outras pessoas depende do caminho que estamos seguindo. Queridos, nós devemos continuar rumo ao lar, estudando a palavra, não só por nós, mas o nosso testemunho atrairá outros a Cristo. Por isso que manter-se fiel no caminho é importante como testemunha de Cristo. A lição ainda continua e diz o seguinte: todo seguidor de Cristo deve perguntar fervorosamente: Senhor, o que queres que eu faça? Seja uma fiel testemunha de Jesus e fale ao mundo da fé que você tem e testemunhe dele. Como sentinelas de Deus, não podemos dormir, pois o adversário está perto, de tocaia, pronto para nos atacar e nos tornar sua presa a qualquer momento em que relaxarmos ou cairmos no sono. Satanás está, queridos, ao nosso derredor, rugindo como um leão procurando a quem tragar. E qualquer vacilo que dermos, temos esse inimigo à porta. Por isso que vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como vencer então as provas? Tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem em realidade o que creem, não compreendem as provas de sua fé, não apreciam devidamente a obra para esse tempo. Pessoas que agora pregam a outros, ao examinarem quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontra, verificarão que há muita coisa para os quais não pode dar uma razão satisfatória, até serem assim provadas, desconheciam sua grande ignorância. Meus queridos, eu gosto de dar estudo bíblico porque o estudo bíblico me ajuda a cada vez mais crescer em assuntos que às vezes eu não dava muita atenção. O questionamento das pessoas faz com que nós melhoremos o nosso estudo da palavra. Então, por isso, tenha argumentos sólidos para defender aquilo que você crê, a verdade de Cristo na vida. Seja uma fiel testemunha do Senhor. Apenas os que forem dedicados estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade
estarão protegidos contra os poderes enganadores que dominam o mundo. Então, queridos, é aqueles que são firmes na verdade, que terão como testemunhar, seja firme nos princípios, sabendo que o justo vive pela fé. Nossa única segurança. Em nosso tempo, há um grande afastamento das doutrinas e preceito bíblico, e há necessidade de um retorno ao grande princípio protestante, a Bíblia e apenas a Bíblia como regra de fé. Satanás ainda está trabalhando com todos os meios à sua disposição para destruir a liberdade religiosa. Como adventista, cremos em Ellen White, mas nada está acima da palavra de Deus para nós. Nós entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé. O único argumento que devemos usar para as pessoas conhecerem a Deus é justamente a palavra e somente a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Satanás ele quer ludibriar as pessoas, levar um pensamento errado sobre as Escrituras, desviar as pessoas da fé, misturar a verdade com mentira. E para estarmos preparados, é necessário o estudo constante da palavra. Verdade, fé e prática. A verdade e a glória de Deus são inseparáveis. É-nos impossível, com a Bíblia a nosso alcance, honrar a Deus com opiniões errôneas. Muitos alegam que as crenças das pessoas não importam, se tão somente sua vida for correta. Mas a vida é moldada pela fé. Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance, e não aproveitarmos o privilégio de ouvi-las e vê-las, virtualmente as rejeitamos. Estamos escolhendo as trevas em vez da luz. Não é só ser moralmente correto, é necessário buscar o Senhor Jesus. Há muitas pessoas que têm um bom comportamento, uma vida, entre aspas, exemplar, mas não são tementes a Jesus Cristo, a Deus. Então, o que nos salva não é o nosso procedimento, mas a nossa fé. Em nós não há justiça alguma para a salvação. Os méritos não estão em nossas práticas, em nossa vida, mas os méritos estão no Senhor. E por isso aceitá-lo como único Salvador é o único caminho rumo ao lar. A lição continua dizendo o seguinte: um dos motivos por que muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é porque fecham os olhos às verdades que não desejam praticar. Compreende a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto aplicado à pesquisa, como da singeleza de propósito do fervoroso anelo pela justiça. Não é necessário sermos grandes apologetas, especialistas na Bíblia. Temos que conhecê-la, aprofundar-se, mas não é necessário ser um teólogo para compreendê-la. Precisamos deixar as verdades de Deus falar o nosso coração. E cada vez mais que a gente se dedica, por meio do Espírito Santo, Deus dá a compreensão daquilo que a gente precisa. Aplicação pessoal, a lição fala assim, ó: o diabo foi derrotado por Jesus no deserto, por um inabalável está escrito. O inimigo passou o resto da história se certificando de que não seria mais derrotado pela mesma forma. Assim, sistematicamente, ele eliminou o está escrito de nossa vida e de nosso mundo. Jesus venceu o inimigo com a palavra, está escrito. E cada momento que ele assim o falou, nas 3 tentações que vemos ali em Mateus, capítulo 4, ele utilizou o que já havia sido escrito nas Sagradas Escrituras. Fazemos parte da geração que tem mais cópias de Bíblias, mas a que menos usa, que tem mais Bíblias como coleção em casa e menos se aprofunda. Vamos então orar? Querido Deus, ó Pai, estamos aqui gratos por esse movimento de oração que o Senhor nos permite participar. Ó Deus, ajude-nos para que possamos compreender a Tua vontade sobre a nossa vida. Louvamos o Senhor porque tem cuidado de nós e da nossa família. Pedimos também, ó Deus, que nos ajude a cada dia perdoar quem nos tem ofendido, mas também entendermos o nosso papel nessa sociedade de testemunhar do Senhor. Ajude-nos a orar mais, ler mais a Tua palavra, ser humilde e estar se preparando para ir rumo ao lar.
Oramos também, Senhor, por mais santificação. Pedimos que o Senhor abençoe as novas gerações, as crianças, os adolescentes, os jovens, que eles se voltem verdadeiramente para Ti. Queremos, Senhor, ter uma experiência mais profunda e nos ajude nesse objetivo. Abençoe também os nossos 5 amigos de oração e nos ajude, Senhor, a termos cuidado e seguirmos a mensagem de saúde que o Senhor nos apresentou. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, obrigado por sua atenção. Logo na sequência, aí, às 6 horas, vem o nosso estudo da lição. Conto com vocês. Que Deus o abençoe. Tchau, tchau.